No Evangelho de hoje, Jesus fala da casa como um símbolo de estabilidade, segurança e acolhimento. A casa é esse lugar, né? Onde a vida se estrutura, onde a fé se fortalece e onde a gente encontra abrigo, não só físico, mas também espiritual. E realizar o sonho da casa própria é para muita gente um desejo de uma vida mais digna e tranquila. Com as mudanças recentes no programa Minha Casa Minha Vida, muitas famílias de baixa renda têm agora mais chances de conquistar esse sonho, mas o caminho exige planejamento, informação e cuidado para evitar algumas dores de cabeça. Para falar sobre isso, a gente convidou o Mário Rica, advogado especializado em direito imobiliário, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses caminhos aí em direção à conquista desse que é o maior sonho de muita gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Igor. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo também, doutor. Esse evangelho hoje, né, ele fala da casa como um símbolo de segurança e na vida prática, o que representa para uma família conquistar a casa própria pela experiência que o senhor tem aí nesse ramo? Primeiro que é um sonho de todo brasileiro ter a sua casa própria, né? Na realidade, isso é um incentivo do governo federal. Na época começou com um programa verde e amarelo, na época do Bolsonaro, depois voltou para a casa própria na Minha Casa Minha Vida com o novo governo, com o Lula, né? Então, isso é um sonho do pessoal de baixa renda, quer dizer, ajudar o pessoal a ter o tão sonhado o seu imóvel. E agora, com esse aumento agora de valores, porque, na realidade, antes pegava uma faixa 1 e 2, que seria para as pessoas que tinham uma renda familiar de R$ 2.800 a R$ 3.500, R$ 4.000. Quando eu falo renda familiar, é o marido, a esposa, o filho, ou seja, comprovar a renda familiar. Entende? Quer dizer, faz o complemento até R$ 4.000 e você chegava a um valor de R$ 285 mil para financiar o tão sonhado apartamento, a sua casa própria. E agora nós tivemos a notícia que aumentou a faixa. Então agora nós temos mais duas faixas, que seria de R$ 4.500 a R$ 8.500 e nós temos de R$ 8.500 a R$ 12.000. Isso viabiliza mais o sonho da casa própria. E quais são os benefícios? A gente tem aqui queda no juro, a gente tem facilidades para fazer a compra dessa casa. Como que esse programa ele ajuda as pessoas que têm esse objetivo? E fala um pouco mais também sobre essas mudanças e como que elas podem beneficiar as pessoas, especialmente os mais pobres. Veja bem, o financiamento normal de mercado, né, dos bancos privados varia de 12% a 14% ao ano. Com o projeto Minha Casa, né? Minha Vida, o que acontece? Ele sai de 4% a 7%. E na última categoria chega no máximo a 10%. Quando a gente fala de um financiamento 10% de juros, é bastante, tanto quanto o de 14%. Porém, 10% em 20 anos, que seria o financiamento, ou 30 anos, ele dá uma reduzida boa. É o que faz com que você, com uma renda de R$ 2.750 a R$ 4.000, num valor de R$ 275 mil, ou se você quiser o teto máximo, que são R$ 500 mil, você teria que ter uma renda até R$ 12 mil familiar. Marido, mulher e filhos. Sempre lembrando o que é renda familiar. É a renda da família. Você pode juntar e comprar a casa própria. Os juros, no valor máximo, seria 10%. Isso realmente é um incentivo. Ainda mais para quem vai comprar aquela categoria de até 285 mil, que vai dar por volta de 4% a 6% de juros. Isso ajuda muito, Wilker. Viabiliza a pessoa pagar uma mensalidade e morar no que é dela. Porque, na realidade, hoje, os aluguéis, se você fizer um cálculo matemático, o valor da prestação vai dar menos que o valor que você pagaria de aluguel. Esse é o grande sentido e você é dono do seu imóvel. Exatamente, é oferecer também, além da segurança, dignidade para essas pessoas, né? Que essas pessoas vão chegar ali
na vida mais velha, né? Vão ficar idosos ali, tendo aonde morar, tendo um lugar para chamar de seu, para fazer aquilo que quiser. Então, oferecer essas possibilidades é oferecer a opção da pessoa ter ou não o imóvel, né? Isso pode ser um divisor de águas, com certeza. E muita gente deixa de comprar o imóvel não por falta de dinheiro, mas por falta de informação. Como que a pessoa ela se organiza? O que ela precisa fazer? O primeiro passo para que ela consiga fazer a compra da casa própria da maneira mais segura, mais tranquila possível. Bom, primeiro você precisa ser maior de 18 anos, uma norma básica. Segundo, você tem que comprovar a sua renda familiar ou a sua renda individual. Pode ser que você individualmente já ganhe os 2.750 ou os 4.000 e você compra sozinho. Um detalhe que é bom lembrar, quando você fala em renda familiar, vamos imaginar que você coloca você, sua esposa e seu filho. Os três estarão comprando a casa própria no contrato. Você me falou como ter acesso a isso. Hoje, pela internet, pelos canais de internet e tudo, você pode entrar no site da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, e você pode ter acesso, ou mesmo indo ao banco fisicamente, você vai ter acesso a todos os dados que você precisa. O básico é, acima de 18 anos, nome limpo, né? Nada de Serasa, ou seja, você ter uma vida regrada, você ter o rendimento comprovado, você tendo esses itens, você já é um forte candidato a ter a sua casa própria. Depois, é lógico, de acordo com a sua faixa de ganho, é que você vai conseguir o financiamento para aquilo que você pode. Hoje, inclusive, o subsídio está de R$55 mil. Então, quer dizer, você tem um incentivo do governo de R$55 mil. Então, te dá acesso a você comprar a casa própria. Para você que está pagando um aluguel aí de R$2.000, R$3.000, R$1.500, então, de repente você vai pagar R$1.500 em 20 anos e não quer seu, porque os anos vão passar. Essa é a grande jogada, o grande máquina. Você, em vez de pagar um aluguel, você paga no que é seu. Você ter um CEP, você realmente ter a sua casa própria. Ainda mais agora, final de ano e tudo, quer dizer, eu não estou aqui, por favor, eu não vendo imóveis, eu estou apenas orientando. Você entre no banco, pegue o contrato, o banco vai mandar um avaliador naquele imóvel que você escolheu para ver se enquadra no projeto Minha Casa Minha Vida, para que você possa financiar. Esse programa não é para imóveis em Alphaville, não é para imóveis na Vila Nova Conceição, estou falando aqui de São Paulo, bairros nobres, porque, é lógico, o imóvel até R$500 mil é mais na periferia, é mais em bairros que existe o incentivo, inclusive as construtoras hoje, elas já estão com um programa de fazer Minha Casa Minha Vida. Eles estão atendendo essa população. Ou seja, e quando a gente fala de um apartamento modesto, isso não quer dizer que é um apartamento, um brechó, algo depreciativo, nada disso. É quarto, cozinha, banheiro, bom acabamento. Simplesmente o metro quadrado do terreno é menor, o metro quadrado da construção é menor, num bairro também de classe que possa a pessoa pagar esse valor. Então, tem muitos imóveis da Minha Casa Minha Vida, é muito bonitinho, depois você faz a decoração, você paga um valor menor que um aluguel, ou seja, a documentação é cuidada pela própria Caixa Econômica, você vai pegar todos os dados, vai dar os seus documentos para a Caixa Econômica, dificilmente existem os golpes, e aí eu alerto a todo mundo. Se alguém te ligar oferecendo Minha Casa Minha Vida, alguma coisa a mais do que eu estou te falando, sempre vá até a Caixa Econômica Federal e veja a realidade. Tá? Vai no agente financeiro, tá? Porque existem os golpes. Estamos te entregando a casa o mês que vem, basta você pagar um valor X. Nada disso. Você que vai receber o financiamento, você que será aprovado para receber e não pagar adiantado algo que você não recebeu. Perfeito. Então tem que tomar cuidado e tem que tomar cuidado também, o senhor falou sobre procurar a Caixa Econômica, porque quando a gente vai fazer um financiamento imobiliário, vem o gerente ali da Caixa, o gerente da conta e começa a oferecer um monte de coisa, um monte de produto que você não quer comprar, muitas vezes com valores abusivos. E se você não compra esses produtos, eles acabam dizendo que não tem como liberar o financiamento para você. Isso não caracteriza uma venda casada? Tem como proteger o cidadão disso? E o gerente pode se negar a oferecer o empréstimo por conta disso?
Veja bem, venda casada é crime tanto quanto qualquer outro ato de golpista. Normalmente, posso dizer, eu estou no mercado há 30 anos, um bom gerente, primeiro que você hoje entrando no site, você pode se inscrever para o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo, que você indo na Caixa Econômica ou então achando o imóvel, a Caixa Econômica vai fazer uma avaliação da sua ficha e mandar um perito. Então, essa venda casada, dificilmente, ainda mais para o pessoal de baixa renda, já está difícil de pagar a mensalidade em 20, 30 anos. Se ele colocar mais algum produto, já inviabiliza para ele comprar a casa própria. Eu acredito. Mesmo o sujeito que ganha até 12 mil reais e que vai poder comprar uma casa de 500 mil reais, a mensalidade vai comprometer o salário dele. Então, quer dizer, dificilmente ele vai conseguir comprar. Eles vão querer vender, de repente, um seguro, um consórcio, um seguro de vida. Existe no contrato o seguro que já está embutido, mas aí já é dentro do programa da Minha Casa Minha Vida. E também eu me coloco sempre à disposição do público. Eu estou nas redes sociais, Mário Rica Oficial, pelo Instagram. Eu atendo, eu tenho uma equipe que atende também qualquer esclarecimento quanto a isso. Se você duvidar de alguma coisa, se você precisar de um advogado, a gente orienta também, e procure também seu advogado de confiança. Todo mundo tem um advogado de confiança, um amigo e tudo, mas procure a Caixa Econômica direto, procure o Banco do Brasil. É um programa do governo, é um programa sério, é um programa para quem precisa, e eu tão sonhado casa própria que você viva uma vida tranquila. E funciona muito bem, né? E a gente tem que ficar atento porque essa questão acontece sim, inclusive quando eu fiz um financiamento imobiliário e aconteceu. Não era pelo Minha Casa Minha Vida, mas o gerente do banco queria lá colocar um monte de coisa, caríssimo assim, como o senhor disse, praticamente inviabiliza a compra. E aí a dica que eu dou, que eu fiz e funcionou, que eu me livrei dessas taxas, foi pegar a matrícula ali daquele profissional e eu falei para ele que eu ia entrar em contato com o Banco Central para me informar. Depois disso, ele resolveu o problema, não tive que pagar nenhuma taxa. Então, procure seus direitos, procure as agências reguladoras, procure o Banco Central e se proteja disso. Mas o gerente ele tem essa autonomia para negar o empréstimo, doutor, ou não? Porque o senhor falou sobre isso, sobre atrapalhar, mas é porque a pessoa sonha tanto em comprar o imóvel que às vezes pega dinheiro com um familiar emprestado para pagar porque fica com medo de ficar sem. Como é que a gente faz para proteger a pessoa de verdade disso aí? Olha, é muito difícil. Veja bem, tirando o campo dos golpistas e dos maus profissionais, mas volto a dizer, entre no programa Minha Casa Minha Vida, faça a sua inscrição, e realmente você vai cair numa agência que vai te dar auxiliar da Caixa Econômica Federal. Eles escolha teu imóvel, já aproveita, veja no teu bairro, o programa Minha Casa Minha Vida, aqueles imóveis que estão dentro do Minha Casa Minha Vida, que se enquadram na Minha Casa Minha Vida. Às vezes a própria construtora já vai te orientar, o banco, quais são os valores, para que você entre e você. Agora, é lógico, se você está se sentindo uma venda casada, alguma mentira, alguma coisa a mais do que nós estamos falando, procure o PROCON, procure o advogado, entre também no site do Banco Central, faça a sua denúncia, fale sobre o gerente. Hoje nós temos vários campos com relação a denúncias. Faça valer o seu direito. Nós temos direito, sabe? Não é porque você está comprando um imóvel de baixo valor que você não tem direito. É um imóvel de perfeita qualidade, novo, pode ser usado também, mas você vai comprar uma mercadoria que você gostaria de comprar. Você vai, analisa, veja se está enquadrada na Minha Casa Minha Vida e procure o agente financeiro. Certinho. E qualquer problema, auxilie através de um advogado ou à nossa disposição também, é gratuito, eu consigo atender realmente dando uma orientação, caso você se sinta perdido nesse sentido. É isso aí. Procure também, né, um profissional da sua confiança, um corretor que seja de confiança, um advogado que seja de confiança, se for necessário também. Agora, para a gente finalizar rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando, para o primeiro imóvel, certo? Então, o Minha Casa Minha Vida, a pessoa compra um imóvel, mas se comprar a família toda, 3 pessoas, aí inviabiliza que qualquer uma das 3 compre mais um imóvel usando o programa? Veja bem, foi bom você ter falado nisso. Esse incentivo é para quem não tem imóvel algum no Brasil. Tá? Então, quem já tem um imóvel financiado ou uma casa própria, não entra na Minha Casa Minha Vida. Tá?
Se entrarem os 3, eles compraram esse imóvel, então o direito deles já foi subsidiado pelo governo. Então, eles só têm direito a comprar Minha Casa Minha Vida ou imóvel. Então, compromete aí os 3 a comprarem outro imóvel. Não é a Minha Casa Minha Vida, não é para você fazer aumento de patrimônio, ou então sair alugando para fazer Airbnb, fazer book, fazer alugar. Não, é um incentivo a pessoa ter a oportunidade de ter o seu imóvel. Tá? Então, você não pode ter imóvel nenhum, você pode usar o teu fundo de garantia também, ou seja, realmente é um incentivo, e volto a dizer, aqui nós não somos imobiliária, eu não sou do governo, não sou político, não estou incentivando a comprar, no sentido de... não é esse o propósito. Estamos falando juridicamente, que é um bom programa, que você deve aproveitar, o tão sonhado a casa própria, que você deve procurar um profissional na dúvida de um advogado, que você deve ir a uma agência se sentir inseguro com relação a site, que você deve procurar o PROCON se te prometerem algo diferente do que nós estamos falando. Perfeito. Quer dizer, é isso. Muito bem, doutor, obrigado pela entrevista, achei muito esclarecedora, tomara que a gente tenha conseguido, né, ajudar quem está em casa agora e tem esse sonho aí de comprar o primeiro imóvel e utilizar o Minha Casa Minha Vida, pode ser um diferencial ali para proporcionar a realização desse sonho. Muito obrigado ao senhor, um abraço, viu? Até a próxima. Um abraço e me coloco à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.